A história de Dragon Ball Super trouxe consigo uma série de inconsistências, mas uma envolvendo os deuses da destruição e sua relação com os Kaioshins é a que mais chama atenção. Já sabe do que eu tô falando? Não? Então para tudo que o Supremo Canal tá no ar! Pais Supremos! Mais um conteúdo começando por aqui. Eu já quero te pedir para deixar o teu like no vídeo e te inscrever aqui no canal, beleza? O universo de Dragon Ball Super é repleto de complexidades e conexões intrigantes. E uma delas é a conexão simbiótica entre os deuses da destruição, os Hakaishin, com os Kaioshin, que são os deuses da criação. E galera, essa ligação é tão intensa e tão forte que ela chega a ser vital. Ou seja, caso um Kaioshin morra, o deus da destruição, no caso o Hakaishin correspondente, também morre. Caracas. Entretanto, apesar dessa relação vital entre ambas as partes, é estranho reparar que os deuses da destruição, os Hakaishins, possuem seus próprios assistentes, no caso, anjos. Mas os Kaioshins, que são seres muito mais vulneráveis, não possuem qualquer tipo de assistente ou protetor. Isso é, no mínimo, esquisito, né, galera? Mais ou menos. E ok, eu sei que a função dos anjos não é a de protetor, não é de proteger o deus da destruição, mas sim de assistente. Basicamente, a função deles é impedir que seres impulsivos e tão explosivos como os deuses da destruição acabem gerando danos completamente irreparáveis, irreversíveis aos seus respectivos universos. No entanto, é de se imaginar, é de se considerar a possibilidade de os Kaioshins terem seus próprios assistentes ou até mesmo guardiões, protetores. E isso não ia ser só de interesse dos Kaioshins, mas também dos Hakaishins, afinal de contas, a ligação entre eles é vital. Aí você vai me dizer, pô, mas os Kaioshins são seres extremamente pacíficos, eles não precisam desse tipo de proteção, ninguém quer matar um Kaioshin. Beleza, eu até concordo com você, mas a gente tem que considerar sempre o risco que existe de um Kaioshin ser assassinado acidentalmente ou até propositalmente e o Bills, por exemplo, deixar de existir. Simplesmente você elimina um ser fraco para eliminar um cara mais forte. Imagina se o Freeza tivesse essa ideia, por exemplo. Para acabar de vez com a ameaça do Bills, ele vai lá e mata o Kaioshin. Simplesmente estava resolvida a situação do Freeza, o Freeza ia pra cima de quem quer que fosse, afinal de contas, ele ia ficar muito mais seguro de si mesmo sem a presença do Bills. Então, cara, é sim muito importante a presença de um guardião para um Kaioshin, e simplesmente isso não é nem mencionado em Dragon Ball Super. Isso é extremamente estranho, parece até uma falha de planejamento, digamos assim. Não vamos colocar como falha de roteiro, vamos colocar como falha de planejamento. Tá bom. E mais ainda, se tu parar pra pensar, é estranho que o próprio Hakaishin, ou por exemplo, o Bills, não fique extremamente preocupado com a vulnerabilidade de um Kaioshin e no final das contas de si próprio, né? Porque se um morre, o outro morre também. E vá mesmo o Bills, por exemplo, ou outro Hakaishin fazer a segurança do Kaioshin para evitar que ele morra. É no mínimo esquisita essa relação entre os dois. Afinal de contas, é vital, mas um parece não dar bola para a vulnerabilidade do outro e para sua própria vulnerabilidade no final das contas. É esquisito, é um daqueles furos grandes que existem em Dragon Ball Super. Isso tudo é no mínimo esquisito, né, Supremo? Vamos combinar. Mas o que eu quero saber é a sua opinião. Pra você, Dragon Ball Super ainda tem tempo pra explicar essa relação entre os dois? Me conta aqui nos comentários e não esquece de deixar o teu like no vídeo e te inscrever aqui no canal. Beleza? Então por hoje é isso. Eu agradeço demais a sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Então até o próximo conteúdo. Valeu!